Fala galera, um bom dia, aqui Elias diretamente de Antofagasta, Chile. Como vocês estão, minha querida audiência, meus queridos inscritos? Espero que todos estejam bem. Galera, um bom dia. Na data de hoje eu venho aqui para nós conversarmos sobre um personagem que tem sido controverso e, além de ser controverso, ele também trouxe à luz algumas verdades sobre o nosso judiciário brasileiro, mostrando que no Brasil, infelizmente, não há justiça séria, há somente semideuses que acham que podem fazer o que quiserem com o Brasil sem o menor tipo de consequência. Como eles são a corte maior do nosso país, é mais difícil que as consequências cheguem a eles, ainda mais que para consequências chegarem ao STF, é necessário que o Davi Alcolumbre, que é um frouxo, está sentado em cima de vários processos importantíssimos para o Brasil, faça alguma coisa contra o STF, porque somente o Senado pode fazê-lo, pode fiscalizá-los, né? Sim, eu estou falando de Glenn Greenwald e nós conversaremos um pouco sobre essa imensa e perigosíssima área cinza entre a liberdade de expressão, a liberdade jornalística e também o crime de incorrer em hackeamento, inclusive de autoridades do Estado brasileiro, sendo ainda mais um estrangeiro que está incorrendo em crime e, com certeza, incorrendo em prática de espionagem internacional, que é um crime extremamente grave, tá? Nós sabemos muito bem que o nosso presidente Bolsonaro, ele tem o apoio do presidente Trump dos Estados Unidos quanto a essas questões jurídicas, e temos certeza que o Trump também auxiliaria no que fosse necessário contra o Glenn Greenwald, uma vez que ele está incorrendo em um crime internacional de espionagem do Estado brasileiro, e em qualquer outro país sério o Glenn já estaria preso e mofando em uma cadeia. Mas como o judiciário brasileiro é laxativo, é permissivo, é um judiciário que legisla em causa própria e de seus bandidos de estimação, todos nós sabemos que Glenn Greenwald está usando e abusando da tal liberdade jornalística, e quando temos provas cabais, inclusive gravações as quais mostram que Glenn Greenwald, ele pediu para que esse comparsa dele no hackeamento dos celulares de várias autoridades do Estado brasileiro apagasse essas mensagens para que nada fosse implicado contra seu nome ali, isso comprova de forma induvidável que Glenn Greenwald, sim, é culpado por formação de quadrilha, por hackeamento, por espionagem internacional e colocar em perigo o Estado brasileiro. O Glenn Greenwald já deveria estar preso faz muito tempo, mas devido nós termos personagens igual Gilmar Mendes, igual Lewandowski, Marco Aurélio de Mello, entre outros, lá no STF, nós vemos essas aberrações jurídicas que fazem com que Glenn Greenwald tenha proteção, inclusive contra investigações, blindando esse tipo de gente. E ainda mais que a casa de Glenn Greenwald, por se tratar da casa de um deputado, né, aqui do Brasil, acontece que também ele tem uma certa imunidade parlamentar devido a ser casado com um deputado que foi praticamente comprado o mandato, né, do senhor Jean Willis, que colocou o seu suplente tão nojento, tão porco quanto ele, e de maneira vendida passou o cargo para que tanto Glenn Greenwald quanto ele, quanto também esse deputado que agora está no lugar do Jean Willis,
tenham todas essas vantagens, algumas vantagens financeiras, outras vantagens diplomáticas que não os permitem serem presos ou investigados de maneira a contento da população brasileira. Porém, nada disso vai adiantar agora, porque o Ministério Público Brasileiro conseguiu, através de investigações feitas também, com autorização judicial, que o Glenn ele fosse implicado no crime de espionagem e hackeamento, né? E isso no nosso país é crime e ele incorreu em um crime e agora já não é mais liberdade de imprensa, não é mais sigilo de fonte, porque sigilo de fonte é quando você recebe algumas informações e essas informações são publicadas e o jornalista não é responsável por onde essa tal fonte conseguiu essas informações, nem como. Só que a grande diferença entre o que o Glenn Greenwald fez, o Verdevaldo fez e os outros repórteres fazem é a seguinte: o Glenn Greenwald participou ativamente do hackeamento e roubo dessas informações, incluindo de autoridades do Estado brasileiro. E isso fica como um crime extremamente grave contra a nação, fica contra um crime extremamente grave contra o Estado brasileiro. E isso tem que ser repudiado e tem que ser combatido de maneira veemente pelo nosso país, principalmente pelo sistema judiciário do Brasil. Então, o que nós podemos observar foi uma permissividade enorme quanto a esse personagem chamado Glenn Greenwald, aonde ele praticamente faz do Brasil e do Estado brasileiro o seu quintal, aonde ele pode fazer o que quiser, agir com seus rompantes de falsa justiça, roubar informações que até agora não foi verificada a veracidade e nem reconhecido pelo nosso excelentíssimo ministro da Justiça e da Segurança Nacional, Sérgio Moro. E temos ainda a linda mensagem do Supremo, que foi o seguinte: Glenn Greenwald está sendo perseguido politicamente. Glenn Greenwald, ele tem o passe livre para fazer o que quiser, vocês não podem investigá-lo. E segundo Gilmar Mendes, provas roubadas, se podemos chamá-las de provas, né? Evidências roubadas de autoridades do Estado Máximo brasileiro estão valendo para tentar invalidar todo o julgamento perfeito, de execução perfeita, vinda do juiz Sérgio Moro, que na época era o juiz Sérgio Moro. Só que assim, se o problema fosse só o Sérgio Moro, na época juiz da Lava Jato, um juiz que lutava ali pela Lava Jato, ter, vamos dizer assim, uma certa parcialidade de querer prender o Lula, acusar o Lula ali e deixar com que ele fosse preso por causa dos inúmeros crimes e processos cometidos por esse senhor, não teria também a confirmação das segundas instâncias ali como que era? Quarta região? Da quarta região ali do pessoal do STJ. E ainda depois, um outro recurso, ele teve mais um aumento de pena, o que aumentou ainda a dosimetria e confirmou num colegiado de juízes que o juiz Sérgio Moro não só estava certo, como ainda teve uma dosimetria leve. Colocaram ainda um aumento de pena, se vocês lembram, para o larápio de 9 dedos. Todavia, o que acontece? O STF, como vocês bem lembram, achou bem mais fácil mudar uma lei do que conseguir provar a inocência desse bandido larápio que simplesmente destruiu o nosso país. E agora, Lula ri da cara de todos nós, andando pelo Brasil, dando palestras pelo Brasil, entrando no meio da igreja evangélica, se fingindo de bom pastor,
Mas até mesmo Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, já avisava sobre os falsos profetas, os falsos pastores e aqueles que usam o nome de Deus em vão. Ele não era a tal da jararaca que poderia pisar na cabeça e a jararaca não morria? Ele não era mais famoso do que Jesus Cristo, agora quer usar Jesus Cristo também? Então, assim, saibam muito bem observar a diferença entre liberdade de imprensa e proteção à fonte de informações de um repórter internacional, tá? Financiado pelo PT, Intercept, PT, tá? Juntamente com outros sites e a Rede Globo e Netflix e outras porcarias, Brasil 247, todo esse lixo. E o Glenn Greenwald, ele simplesmente incorreu num crime internacional de espionagem contra o Estado brasileiro, tá? Contra gente ligada ao Estado brasileiro, e além disso, ele participou do hackeamento diretamente. Não foi uma fonte que trouxe até ele de maneira deliberada. Houve dinheiro, houve pagamentos executados para que isso fosse feito. Isso foi encomendado para tentar destruir a Operação Lava Jato e a credibilidade do ministro Sérgio Moro, então, na época, juiz Sérgio Moro, um dos grandes heróis nacionais. Então, saibam usar do raciocínio independente e procure as informações por vocês entre qual é a diferença de proteção à fonte e liberdade jornalística e espionagem internacional encomendada e pago com o dinheiro do pagador de impostos. Tá? Eles usaram dinheiro lavado, dinheiro de lavagem de dinheiro para pagar esses hackers. Ele não está protegendo uma fonte, ele está tentando proteger a ele mesmo, ao couro dele mesmo, pois Glenn Greenwald implicou em um crime contra o Estado brasileiro, e isso não deve ser levado de maneira leviana. Isso tem que ser investigado com o máximo de rigor na lei, e esse cara, ele tem que ser simplesmente deportado do Brasil com carimbo negro de nunca mais poder voltar. Se esse deputadozinho que é marido dele quer acompanhar o marido, pegue os filhos e saia fora do Brasil. Ele tem direito de morar nos Estados Unidos, uma vez que ele é casado com Glenn Greenwald. Mas aqui no nosso Brasil, quer dizer, aí no Brasil, eu estou no Chile, aí no nosso Brasil, aí na nossa terra, esse traidor, esse simplesmente espião internacional e que fica tentando moldar o país, incorreu em um crime gravíssimo de espionagem e segurança nacional. Fiquem espertos. Não deixe que a mídia podre engane a vocês. Essa é a minha mensagem da manhã. Talvez eu grave hoje mais tarde, porque eu tenho algumas coisas para fazer aqui hoje na minha cidade, algumas coisas de prefeitura, umas coisas bancárias, e talvez nos vemos mais tarde, tá bom? Por hora é só, e Elias out!